Romanos capítulo 11, verso 36, é o versículo que nós vamos ler. Texto conhecido, né? Está aí na tela. Quem achou, diz amém. Quem está lendo na tela, diz glória a Deus. Copiando o Marcelo aqui. Viu, Marcelo? Você percebeu, né? A maioria vai para a tela, né? É mais fácil. Muito bem, diz assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vocês conseguiram entender o versículo? Todos juntos vamos falar? Olhando na tela, né? Já que a maioria. 1, 2, 3 e... Quem almoçou aí? A maioria, né? Então vamos falar melhor, porque para ensaio ficou horroroso, né? Mas vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Podem sentar, por gentileza. Este ano, as mensagens que nós estamos compartilhando, palavra, tem um pano de fundo, como prisma para a orientação, o tema, a palavra é visão. Não fui desobediente à visão celestial. Foi o que o apóstolo Paulo deu de relatório ao final de sua caminhada, compartilhando as verdades de Deus e como tinha sido a sua vida desde o momento da sua chamada, do importante momento em que ele teve um encontro transformador de sua vida com o Senhor Jesus Cristo. E com isso, a sua trajetória passou a ser, então, pautada, determinada, iluminada pela relação com Deus e cheia do Espírito Santo. Dado isso, ele passou, então, a viver para Deus. E é ele mesmo que escreve, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, desde o primeiro instante em que teve a vida impactada pela presença do Senhor Jesus, quando caiu em sua trajetória, arrogante, com a sua própria visão, sua determinação, propósito, uma força incrível de sua juventude, estava ele indo a Damasco para efetuar a prisão daqueles que adoravam a Jesus. Quando se viu em terra, com um clarão e um estrondo, a voz do próprio Senhor falando com ele, quem é, Senhor? E Jesus então se revela claramente a ele, dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é levantar contra os meus guerreiros. A partir daquele momento ele foi impactado pela presença de Deus, e o que era perseguidor passou a ser então perseguido, tal qual foi. Esta visão de Deus mudou plenamente a vida de Paulo. E é sobre essa visão que eu quero falar com você, uma visão que muda a história, muda o nome, porque ele era antigamente Saulo, passou a ser Paulo, muda toda a forma de pensar e o propósito de vida. Por isso que eu quero
ministrar para você aqui nesta noite visão com letra V maiúscula, ou seja, visão com V maiúsculo. Vamos dizer todos juntos? Visão com V maiúsculo, 1, 2, 3 e? Visão com V maiúsculo. É o que Deus tem para a sua vida. Visão com V maiúsculo. Bom, para crescermos e chegarmos na compreensão dessa visão com V maiúsculo, eu quero trazer para você alguns pontos que nós temos que nos atentar. O primeiro deles são as oportunidades que são nos dadas na vida. O que são oportunidades? E aqui, com um culto com foco ou o cunho maior para a nossa juventude, liderada por eles, eu quero trazer para você abrir os seus olhos e passar a enxergar a visão com um V maiúsculo. Servem para nós todos. Como eu perguntei e brinquei aqui de manhã, quem são os novos aqui, né? Os novos somos todos que somos em Cristo nova criatura. Primeiro, oportunidades. O que são oportunidades? Oportunidades são portas que se abrem, são chances de se fazer escolhas, acontecimentos que se mostram para nós, e esses acontecimentos, essas circunstâncias, o que nós chamamos de oportunidades para escolher, elas podem ser oportunidades boas e podem ser oportunidades ruins, a depender da visão que você tenha. E aqui tem uma questão especial importante, porque a visão também, ela é impactada pela posição que você se encontra a visualizar uma chance, uma oportunidade. Se você está muito próximo da chance, da oportunidade, a sua visão, seu entendimento, sua compreensão disso pode se apresentar de uma forma melhor para você fazer a sua escolha. Se você estiver mais distante da oportunidade, tanto a visão para aproveitar a oportunidade, a chance que está ocorrendo, como também o esforço para chegar até ela, pode ser um pouco mais difícil, mais de empreendimento do que propriamente quem está perto. Então, quando falamos de chance e oportunidades, tem essas circunstâncias e muitas outras que poderia trazer aqui, mas eu quero trazer isso para o campo espiritual. As oportunidades que Deus dá, as chances que Ele coloca à nossa frente, as portas que Ele abre. E falando de chances, oportunidades que são oportunidades e chances que Deus dá, as divinas, a situação, quanto mais próximo de Deus você estiver, a sua visão do que Ele está mostrando será melhor, e o esforço, o empreendimento, para que você a alcance e aproveite, será melhor. Então, considere isso. Em Colossenses capítulo 4, versículo 5, a palavra nos adverte o seguinte: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Eu estou com uma tradução que diz assim, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Diga assim comigo: não posso perder. Quem está aí, levanta a mão.
Quem saiu, mantenha a mão levantada, irmãos. Tem gente que acha que saiu. Não, irmão, você está aqui. Então vamos lá, todos juntos, hein? Aproveitem ao máximo as oportunidades. 1, 2, 3 e... Eu creio que, sendo você ainda de tenra idade ou você mais experiente, em algum momento você deve ter parado para perceber o seguinte: puxa vida, eu deveria ter aproveitado essa chance, essa oportunidade. Quem já pensou assim? Isso é importante, tá, irmãos? A vida melhora, você cresce, quando você olha para si mesmo e faz uma autoavaliação. Quanto menos você avalia os passos que você dá, mais propensão para perder oportunidades você tem. Então, um bom avaliador vai olhar para si mesmo, criticar, ou seja, com olhar construtivo para si. Opa, eu poderia ter aproveitado melhor a oportunidade. Por exemplo, quantos aqui já estudaram inglês? Levanta a mão. Levanta a mão. Quantos já estudaram inglês? Fizeram cursinho de inglês ou na escola? Hã? Quantos aqui falam fluentemente inglês? Qual é o problema? Você não aproveitou a oportunidade. Quantos aqui já começaram a tocar um instrumento? Violão, pandeiro. Não, pandeiro você, né? Mas um violão, alguma coisa, e você acabou que viu que é difícil. Não, vou parar. Ou praticar um esporte. Fazer regime, não responda. Melhorar a alimentação, agora eu vou e não vou. Você pode perguntar, mas quando tem oportunidade na sua vida? Todo o tempo, as oportunidades estão aí, Deus está te dando. Enquanto tem vida, tem oportunidades. Diga a pessoa ao seu lado: você tem oportunidades. Agora tem muita gente aproveitando a oportunidade de não fazer nada. A oportunidade da preguiça. Quando tem uma oportunidade, quer dormir até mais tarde. Quando tem uma oportunidade, não quer fazer nada em casa. Quando tem oportunidade, falta aula na faculdade ou na escola. Quando tem oportunidade, quer ficar com as pernas para cima. Irmãos, nós acabamos de ler que a palavra de Deus fala que nós devemos aproveitar as oportunidades. E existem as oportunidades, como eu falei no início, as boas e as ruins. Quando você lança fora o tempo, que é o que nós chamamos de perder tempo, você perde vida. É lógico, todos nós gostamos de ficar com as pernas para descansar, né? Assistir um programa, ver alguma coisa na internet, mas não podemos ser viciados ou condicionados a isso. Efésios capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo adverte a igreja dizendo o seguinte: olha, aproveitem bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Em outra tradução ele diz, remindo o tempo. Então vamos aproveitar bem. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, com visão com V maiúsculo, para que nós possamos pegar bem. Primeiro foi, né, a questão das oportunidades. Segundo, são 3 Fzinhos que eu quero
brincar com vocês com essas palavras. Foco, força e fé. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Amém? Mais uma vez? Foco, força e fé. Dá uma balançadinha no seu colega. Fala agora. Foco, balançando, hein? Balançando. Foco, força e fé. Vamos entender melhor isso. O foco. O foco é a visão centrada em um objetivo, em um propósito. É você entender que Deus te chamou, quando falamos aqui de visão com V maiúsculo, Deus te colocou aqui no mundo com um objetivo. E te trouxe aqui nessa noite também para esclarecer para você esse objetivo. É possível que você pense que o seu objetivo de vida é ter sucesso, enriquecer. Hoje que fala em ter sucesso é ser influencer, né? Ganhar dinheiro com a internet. Tanta gente sonhando nisso. Quem sabe meu vídeo vai viralizar. Eu já fiquei analisando essa palavra, né? Vai se tornar viral. É um negócio já é doentio, só o fato do acontecimento. Por que não se usa? Não, meu vídeo vai multiplicar, vai distribuir, mas a palavra já é de cunho doentio. Viralizar, vai ficar viral. Como se vírus fosse coisa boa. Então sabemos o que aconteceu quando ficou viral. O que aconteceu com o mundo inteiro. E alguns nossos se foram. Então cuidado com isso. Nem tudo que o mundo apresenta, as coisas que são demonstradas e dadas como oportunidades, são boas. Às vezes são ruins. Elas nos pegam e nos tiram da visão com V maiúsculo. Eu me lembro que quando eu era menor, era ainda de estudar, estava na escola. Como via alguns colegas de escola que não levavam as coisas muito a sério. E eu, mesmo com alguma, vamos dizer assim, limitação, sempre fui focado em querer alcançar o objetivo. E era para sair, para jogar bola, para ir para tal lugar, para aquele outro lugar, e não sei para onde. E nós tínhamos horários a cumprir em casa. Quando falava-se de algum objetivo nesta linha, irmãos, eu não saía dele até cumpri-lo. Me lembro que alguns colegas chamavam a gente de bobo. Ah, vai perder, não vai. Não posso. E aqui eu tenho um breve, rápido testemunho para você. O lugar onde eu cresci, na Mata da Serra, bem próximo daqui, na minha adolescência, a maioria desses que eram dessa turma já morreram. A turma da bagunça, a turma do fundão da escola, porque eu estudei lá na escola pública do bairro, não estão mais vivos. Até alguns que eu briguei na escola com eles já foram embora também, morreram. Eu também já briguei na escola, tá, gente? A minha vergonha. Mas eu não apanhei não, tá, gente? Eu bati.
Eu era difícil, magrelinho, esperto. Uma vez alguém me deu uma dica que eu aprendi: nunca mais corri de ninguém. Um desses colegas, que hoje não está mais vivo, disse para mim assim: quem bate primeiro ganha briga. E lá naquela antiga... Márcio está rindo ali, né, Márcio? Já ouviu isso, né, Márcio? Lá naquela antiguidade da minha vida, tinha um negócio que os meninos riscavam no chão assim, o pé, passava o pé no chão e falavam assim: quem pisar primeiro, pisou na mãe do outro. Quem já ouviu isso aí? Só eu? Sou Márcio, né? Márcio lá atrás também. Os dois Márcio aí, é igual eu mesmo. Ou então falava assim, cuspia no chão: quem pisar nesse cuspe aqui, pisou na mãe do outro. Aí quando alguém ia pisar, eu já socava. Quem dá o primeiro soco ganha briga. Irmãos, e eu nunca saí perdendo em nenhuma delas, porque eu dava e saía fora. Você não vai dar e vai esperar receber. Então você bateu, correu para casa, ninguém te chama de covarde, porque quem apanhou primeiro ficou lá, apanhou, ficou. Não briguem, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só uma dica da minha época. Não vale mais para hoje. Tá? Não vale mais. Então, veja bem, a questão do foco aqui, eu quero pegar esse mau exemplo das brigas de escola para dizer o seguinte: quando você sabe aonde acertar, você não perde. Voltando, quando você sabe aonde você vai acertar, tem objetivo, tem foco, você não perde a batalha. E isso vale para toda a nossa vida. Não fica esperando as coisas acontecerem, nem se alguém vai prisar primeiro, ou se vai ficar focado que a mãe foi isso ou deixou de ser aquilo. Você tem que saber o que você quer. Quem quer ganhar, levanta a mão aqui. Quem quer ganhar, diz amém. Amém. Então haja logo, aproveite a oportunidade. Eu pensava o seguinte: enquanto ele está olhando para a linha e está olhando para o cuspe, é a minha chance. Eu era o menorzinho de todo mundo já achava: vai brigar com ele, vou bater nele. Até que um dia minha moral ficou tão boa que falou assim: não briga com ele não, hein? Vocês vão sair perdendo. E até os colegas mais fortes falavam assim: é meu grupo, hein? Não mexe com ele não. Pensou? Menino valente. Parecia uma varetinha de pau. Mas isso eu levei para a minha vida. Foco. A visão centrada no objetivo. Como filhos de Deus, queridos, nosso alvo, filho de Deus, é a vocação para a qual Deus nos chamou. A vocação quer dizer o chamado para viver em Deus e para Deus. É onde Deus te quer. É entender o que Deus fala para nós: você pode vencer, você vai chegar, é sua chance, é sua oportunidade. Não perca o foco para o objetivo. Enquanto vai olhar a linha, enquanto vai ficar ouvindo os outros que estão à volta, você toma o revés. Olha o que o apóstolo Paulo, também falando aos Filipenses, capítulo 3, verso 14, deu de orientação.
uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você é filho, é filha de Deus. O seu foco, o seu objetivo é representar o Senhor aqui na terra. É fazê-lo conhecido. É cumprir a missão. Fazei discípulos de todas as nações. É compartilhar a vida de Deus que está em você, sendo um filho, uma filha obediente ao Senhor e orientado nas Escrituras. Então, viva dessa forma. Não escute outras vozes. Não perca a oportunidade de cumprir o objetivo. Isso pode ser aplicado em todas as áreas da sua vida. Se você é estudante, não perca o foco. Tudo passa muito rápido, a oportunidade está à sua frente. Para estudar mesmo aqui no estado do Espírito Santo, quem queria estudar às vezes tinha que ir para fora, igual eu fui. Hoje, você tem oportunidade. Esses dias mesmo eu estava falando para uma pessoa que tem mais de 50 anos. E com dificuldade ainda na área de sua carreira profissional. E eu falei para ele bem assim, você ainda tem oportunidade? Não, já estou velho. Não, você tem oportunidade. A chance está aí para você mudar de carreira. Não, mas hoje só quer menino novo. Quer menino novo nada, porque a maioria dos meninos novos, Deus queira que vocês não sejam assim, não quer saber nada de serviço, nem de trabalho. Quer saber de TikTok, celular e tudo mais. Mas trabalhar mesmo? Por isso que as empresas hoje, inclusive, estão voltando novamente para contratar as pessoas mais de idade, porque elas trabalham, os outros querem folga. Então vocês não sejam assim. Foco. Está no emprego, está no trabalho, foco, porque Deus vai te levar longe quando você aproveita as oportunidades. Esses dias mesmo eu estava falando com uma pessoa que trabalha, por exemplo, na área de construção civil, dizendo, não tem ninguém que quer trabalhar. O sujeito vai um dia e some, não quer trabalhar. Nós somos diferentes. Podemos ir mais longe. Eu falei para a pessoa que tinha mais de 50 anos, assim, você pode ainda mudar de carreira. Faz o seguinte para você se visualizar melhor. Pinta seu cabelo, tira esse branco do seu cabelo que você vai ver que você é mais novo. Uai, eu faço isso comigo, gente. Quando eu me sinto velho demais, eu vou lá e passo um Grinsim. Quem já ouviu falar nisso? Grinsim 5. Uai. Preciso me ver ainda com capacidade, com força. Quem se olha frágil, quem se vê pequeno, fraco, não avança. Enquanto estamos aqui, temos oportunidades de vencer. E Deus preparou para você. São para os filhos dele, então mantenha o foco. Outra, força. Lembra? Foco, força e fé. 1, 2, 3 e? Foco, força e fé. Não é possível. Vamos lá, gente, 1, 2, 3 e? Foco, força e fé. Fala para você mesmo, foco, força e fé. Força. Eu estou fraquinho, estou cansado, não aguento mais. Lembra da minha experiência aqui do Marguelinho?
que saía vitorioso na briga? A questão é você usar a força que você tem no objetivo primário. Mas se você fica perdendo sua energia naquilo que não é o importante, quando a oportunidade importante se apresenta, você não tem força. Porque você se desgastou naquilo que Deus não orientou e não mandou você fazer. Você só pode fazer, só pode focar nas suas forças no que Deus orienta você a fazer. Por isso nós precisamos ouvir Deus. Por isso nós precisamos dar ouvidos a Ele. Força significa que você vai permanecer tentando, vai resilir, não vai retroceder, porque você se estriba, não na sua capacidade, na sua condição, na sua habilidade, mas vai na força daquele que tudo pode. E Ele está dizendo para você: eis que estou com você todos os dias. Tudo, diz o apóstolo Paulo, eu posso naquele que me fortalece. Então veja, quando os desafios se apresentarem, você permanece firme. Firmeza na decisão: não, eu estou focado no Senhor, nunca vou desistir. O meu alvo é permanecer na presença de Deus. E se você fizer assim, você vai conquistar o que você até agora achou que era impossível. A sua família vai passar a olhar para você de forma diferente. E você vai ganhar os seus para o Senhor. Seus sonhos passam a se tornar possíveis, porque você focou, não desistiu. Ah, mas eu já tenho, meu trabalho está difícil. Irmãos, quem ainda está aí sonhando, pode ainda cursar uma universidade. Você pode. Cadê a Vânia? Está aí? Fica em pé aí, Vânia. A Vânia me inspira. Isso aí que esse rua é da filha dela, porque ela sabe. A Vânia está para concluir o curso de contabilidade superior aí. Ó. E passou assim, né, Vânia? Hã? Pouco tempo atrás estávamos conversando. Não, Vânia, vai, Vânia. Em nome de Jesus, Vânia. Pá. Lá se foram. Quantos anos já, Vânia? 4? 3? 4? Já está fazendo 4 anos. 4 anos, gente. Daqui a pouco está fazendo a prova do CRC e nós vamos ter uma contadora em nome de Jesus. Está aqui a Thalita fazendo direito. Poucos dias atrás estava no primeiro período, agora já está no 4º. 5º? Meu Deus, nem eu até perdi já. Está no 5º. Passa rápido. Não perde oportunidades, irmãos. O tempo precisa ser contado, remido, é vida que você deixa passar. Em Josué, capítulo 1, versículo 9. Quando Josué tomou o lugar que era de Moisés, imagina você substituir um camarada igual a Moisés, um homem de Deus tremendo. Não era qualquer pessoa. Ele foi adotado pela filha de Faraó, treinado para ser um dos principais do Egito. Alguns estudiosos dizem que ele foi treinado
para ser Faraó, o rei do mundo naquela época. E Josué, um menino que nasceu escravo, cresceu no deserto, agora era para ser o seu substituto. Ele disse: eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, o povo não vai me olhar como olhou Moisés. Ele falando isso para Deus, porque Moisés foi aquele que passou 40 dias e 40 noites sem comer e nem beber na presença de Deus, conversando com Deus. Como é que você substitui alguém desse nível? Mas Deus falou com Josué o seguinte: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. A questão toda não é você. O que importa na força não é você. O que importa na força é o Deus da força que está em você, que anda com você, que guia você, que te comanda, direciona e luta as suas causas. Não é impossível. Impossível será se você abandonar o Senhor, mas com Ele tudo é possível. E a palavra de Deus diz, porque para Deus não tem nada que é impossível. Falando para vocês que são jovens, e aí, como eu disse para o rapaz de 50 anos que ele precisava só de pintar o cabelo, cabe para você também. Quem não tem cabelo, não tem problema, é bom que não precisa nem pintar, não é? É só fazer uma maquiagem. Diz assim, 1 João 2,14: filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Agora, jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e já venceram o maligno. Qual é o segredo? A palavra de Deus permanece em você. O comando de Deus não é abandonado. A direção divina não é deixada de lado. Eu permaneço, eu estou no Senhor, nada vai me afastar de Deus, mesmo que as oportunidades para desfocar venham se apresentar. E aí são inúmeras, né? Relacionamentos mundanos, especialmente o pecado, que nos afastam de Deus, desobediências aos pais, ou quebrando regras que não deveriam ser quebradas, e inclusive da sociedade, que pode se traduzir até em crimes. Não, foque no Senhor. Todos podem chamar você de bobo, de idiota, de, como diziam antigamente, né, quadrado, careta, sei lá mais o quê. Que hoje nem isso pode mais, né, porque já tem tanta gente que se diz evangélico que não cumpre nada do evangelho. Então não é isso. Mas você tem que ser diferenciado, é diferenciado. Por isso que o terceiro F é do foco, força, fé. Não é simplesmente a fé no acreditar, não. Não crer simplesmente. Porque fé é combustível espiritual que nos move, não para o objetivo, mas nos move para Deus, que é Senhor dos objetivos. Repita comigo, fé. Eu estou falando de combustível aqui, irmãos. O combustível está caro, não é? Vamos lá, não estou dizendo? Fé é o combustível espiritual que me move para Deus. Para Deus nos dois sentidos, né? Em direção a Ele e
na orientação dele. Hebreus 11:1, texto que nós conhecemos. Se trata da definição de fé na Bíblia, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção ou a prova de realidade ou das coisas que não se vê. É crer apesar de. Ah, mas está acontecendo isso. Eu creio, eu sei em quem tenho crido, como diz o apóstolo Paulo, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Então eu creio, vai acontecer. Foi o que aconteceu quando nós compramos essa propriedade aqui, alguns de vocês sabem a história. Um pouco antes, eu vou resumir bem rapidamente, um pouco antes de fecharmos, nós tínhamos vendido o outro templo, a outra propriedade que nós tínhamos para uma pessoa que desistiu porque recebeu informação errada a respeito do negócio, e eu precisava fechar o negócio aqui, pagar às 15 horas da tarde, e eram 11 da manhã, quando eu fechei o negócio da outra propriedade. Fui embora para casa, triste. Mas o Espírito Santo me falou no coração o seguinte: não fique nem um minuto abalado. Está tudo certo. Na hora do impacto, do negócio ser desfeito, eu falei para todo mundo que estava à minha volta, que estava na igreja na época, fiquem tranquilos, porque se esta pessoa que está comprando agora não vai nos pagar, porque não ficou satisfeito com o que foi mostrado, até às 15 horas, Deus vai mandar alguém que vai pagar mais ainda na propriedade e nós vamos cumprir com o nosso objetivo. Diga uma pessoa assim próxima a você: a tua fé, fala aí, a tua fé move o sobrenatural. E aí, irmãos, não fiquei abalado, eu fui para casa, isso era 11h30 da manhã, eu fui almoçar, levei o meu pai comigo, fui almoçar, e quando estávamos almoçando, recebo uma ligação. A mesma pessoa que desfez o negócio ligou, dizendo: eu quero ir lá na propriedade para levar minha esposa para a gente dar uma olhadinha e tal. E resumindo, quando eram 14h45, eu estava com o dinheiro na conta para pagar às 15 horas a propriedade. E quando acabamos de fechar, uma caminhonete para e o dono dessa propriedade se apresentou. E aí, pastor, eu sou o Ricardo, eu vim para a gente fechar o negócio. Falei: prontamente. E eu com o bolso cheio de dinheiro. Era impossível aos olhos humanos. Mas Deus fez. Eu, inclusive, preciso aproveitar uma oportunidade de escrever sobre isso, porque isso é uma história que não pode ficar apagada. É impressionante o que Deus pode fazer. Agora, se você não tiver fé, é impossível. A palavra fala em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, que se torna o galardoador dos que o buscam. Eu sei que a minha cura está na mão de Deus. Vá então para as mãos de Deus. Por que você está em outras mãos? Eu sei que a solução do meu casamento é o Senhor. Tenha o Senhor em seu casamento. Por que você está indo para outras direções? Eu sei que a solução das minhas finanças, da minha condição financeira, é ser fiel a Deus, é estar na direção de Deus. Então, seja fiel a Deus, apesar de todas as circunstâncias, dizendo que será diferente. Mas se eu entregar o que é de Deus, olha, eu já vi gente pensando assim: se eu entregar o dízimo, pastor, como é que eu vou pagar a minha conta?
Como é que você vai pagar a sua conta? O Senhor vai pagar para você. E eu vou te dar 2 testemunhos do que aconteceu aqui nessa igreja, 2 pessoas. Uma foi no gabinete, pastor, eu sei, o Espírito Santo está me cobrando para eu ser fiel ao Senhor, mas eu não posso, porque eu tenho um financiamento de um apartamento. Eu falei assim, e você não tem dinheiro e tem financiamento de apartamento? Como que isso aconteceu? Eu orei, Deus me deu, e agora você está achando que não tem condição de pagar? Entrega o que é de Deus. Olha o que eu falei para ela, se Deus não abrir as portas para você, você volta aqui, e eu vou pegar da tesouraria o dinheiro, e vou devolver para você, porque o meu Deus não vai falhar. Chamei o tesoureiro, e disse para ele, se acontecer qualquer coisa, então ela vai voltar aqui, vai dizer, no outro domingo ela chegou pulando dentro, falei, meu Deus, se aconteceu alguma coisa pior. Pastor, que ela era muito exagerada, hoje ela mora na Bahia, pensa numa baiana exagerada, era ela, né? Pastor, eu falei, o que foi, minha querida? Deu ruim lá? Eu sei que não deu, né? Pela sua felicidade, o que aconteceu? O banco me ligou, eu não tinha dinheiro para pagar, e o banco falou assim, olha, tem um dinheiro aqui para você. Eu falei, E você foi lá? Fui, e saquei o dinheiro, e é exatamente a prestação que eu tinha que pagar. Eu nunca mais vou ser infiel a Deus. Irmãos, um banco ligar para alguém, dizer assim, olha, tem dinheiro seu sobrando aqui, viu? Vem buscar, porque é seu. Já aconteceu com você aí? Já aconteceu? Alguém levanta a mão aí. Porque banco normalmente liga para a gente para quê? Para cobrar, né? Agora dizer que tem dinheiro sobrando? Deus. Outro caso. Mesma coisa, prestação de casa, 3 prestações vencidas. A pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, vão tomar meu apartamento, estão me ligando. Então eu falei, não. Você é fiel ao Senhor? Tem que, né? Então, meu amigo, passa a ser agora. Ajoelha aí, peça perdão ao Senhor. Uma semana depois também, veio falar comigo, pastor, o senhor pagou a minha prestação? Eu falei, eu? Eu estou precisando também, porque eu creio no Senhor, Deus vai suprindo todos os dias para mim, nunca tem faltado nada, mas Ele que vai suprindo, fazendo os milagres. Pois é, alguém pagou minhas prestações? Já foi no banco e perguntou se não é algum erro? Fui, está aqui o recibo, está em dia meu apartamento, não sei quem pagou minhas prestações. Eu falei, o Senhor. Ele é dono do ouro, é o dono da prata. Meu é o ouro, minha prata, diz o Senhor. Se você está me ouvindo aqui, está pensando assim, eu estou precisando que Deus faça isso por mim. Creia. Porque se Ele fez com essas pessoas, já fez comigo, vai fazer com você. Eu me lembro quando eu estava no seminário para encerrar o testemunho dessa área, eu disse para Deus, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar o seminário, nem para pagar a minha passagem de volta. Mas eu vou para a aula. E eu tinha, lembra daqueles passes que era, aqueles vale transporte papel? Eu tinha um daquele, eu fui. Fui para o seminário, que eu estava fazendo o seminário batista. Fui. Cheguei, paguei a passagem. Na hora de voltar, Deus proverá. É coisa, vem a pé. Lanche não tinha problema, porque eu já tinha uma conta pendurado na cantina do seminário. Eu chegava lá, me dá uma coxinha aí, uma Coca-Cola, e ficava pendurado. No final do mês, Deus proverá. Chegou no final da aula, e agora? Aí, um dos professores que morava para o lado aqui da serra, eu estou indo até Laranjeiras, só, você quer ir comigo? Eu falei, glória a Deus. Pensei comigo, de Laranjeiras até lá em casa, Mata da Serra, já é menos para andar, né, do que daqui, né, até lá. Né? Então, peguei a carona e fui até Laranjeiras. Quando cheguei em Laranjeiras, ele foi para a casa dele e eu desci. Falei, e agora, Deus? Ainda não tinha aquele versículo, né? Amigo de Deus. Não, mas eu fiquei lá
E de repente, param. Uma pessoa que morava no meu bairro, que eu estava no ponto: ô Robson, é você que está aí no ponto, vamos embora. E entrei no carro, me deixou na porta da minha casa. Falei, glória a Deus, olha que Deus tremendo, meus irmãos. Desde as coisas pequenas até as mais extraordinárias, o seu Deus tudo pode. E você pode experimentar essas coisas. Fé! E como eu precisava trabalhar, eu distribuí currículos para todos os lugares naquela época. A Hélida já ouviu esse testemunho. E aí, nada. Mas do nada, a minha mãe recebeu uma ligação dizendo o seguinte: olha, uma empresa está procurando você aí, já ligou cedo, já ligou agora, eram as 10 horas, e agora já ligou às 13 horas, e eu cheguei em casa às 14 horas, de procurar emprego para todo lado, não tinha achado. Eu falei, mas como assim? Que empresa é essa? Empresa tal. Eu falei, mas eu não entrei em contato com essa empresa. Não, mas estão te ligando, aqui o número é esse. Liga para lá, porque eles pediram que você precisa ligar hoje. Isso era 2 horas da tarde. Quando eu liguei, o engenheiro lá, na época, atendeu, falou assim: você é o Robson, não é isso? Pois é, rapaz, nós recebemos uma indicação de você aqui, nós precisamos que você chegue aqui até as 3 da tarde. Eu falei, mas por quê? Precisamos contratar você. Então eu estou indo. Irmão, não sei nem como que eu fui, não lembro mais. Eu sei que eu cheguei lá às 3 horas da tarde. Quando eu cheguei às 3 da tarde, já com minha carteira daquela época, aquela carteira no bolso, né, de você assinar ainda no papel, entreguei a carteira, falei assim: ó, está aqui, nós já sabemos tudo sobre você, você nem teste vai fazer, a equipe já está ali esperando você, porque você vai para Nova Venécia, que tem um banco lá parado, e você vai lá resolver o problema. E eu pensando comigo assim: que problema? Que banco? Mas entrei no carro com a equipe e fui embora. E quando chegamos lá, queridos, Deus me deu a graça de fazer funcionar e resolver o problema. Era uma empresa do Rio de Janeiro, tinha chegado há pouco tempo aqui em Vitória e precisava de funcionário, e eu era o funcionário que Deus mandou para lá, porque eu nunca soube quem foi que me indicou. Quando meu currículo não chegou lá, e eu trabalhei lá até casar com aquela digníssima esposa, mulher que está ali, bonitona, que é a Hélida. E foi trabalhando lá que eu conheci ela. Deus faz isso conosco. A Hélida me achava feio, mas a minha sogra falou que eu era bonito, que eu estava de calça azul e camisa branca. Então cheguei a uma conclusão aqui final para nós nessa noite. Nós falamos sobre oportunidades, falamos sobre foco, firmeza ou força e fé. A única escolha viável para mim e para você, para a nossa vida, porque oportunidades são chances para produzir ou fazermos escolhas. A única escolha viável é você dizer, afirmar em alta voz: eu escolho Deus. Então repita comigo: eu escolho Deus. Não, a sua escolha tem que ser mais forte. 1, 2, 3 e... eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Todas as chances se apresentaram, mas a única viável para a minha vida é Deus. E eu quero contar um segredinho para você. Vou até tomar uma água. Quem gosta de segredo aí? Quem gosta de segredo, levanta a mão. Mas quando você conta, não é segredo mais. Então, eu já estou acabando com o segredo para você aqui. Põe aí na tela para a gente, que o povo gosta da tela, ou do celular, ou da TV.
Todo mundo gosta de uma tela. João 15,16. Não será mais segredo para a sua vida. Você diz, eu escolho Deus. E Deus está dizendo para você, não é você que me escolhe, sou eu que escolhi você. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e designei-vos para que vades e deis fruto, e que vosso fruto permaneça, para que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Levante sua mãozinha assim. Não foi você que escolheu Deus, Deus escolheu você. Sabe para quê? Para que você tenha 100% todas as coisas. Tudo. Eu falo para mim mesmo, para eu aprender com Deus. Eu digo, Senhor, tudo que é teu é meu. Tudo que é teu é meu. Essa é a vida de Deus em você. Ele escolheu você. Só tem uma pessoa que pode sabotar isso. Você mesmo. Você mesmo. Quando você não quer Deus, você escolhe sair da presença dele, deixá-lo de lado, porque ele já te escolheu. Vamos colocar de pé. Visão com V maiúsculo é a compreensão de que Deus escolheu você. Amém? Curve sua cabeça, por gentileza. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor está falando e falou conosco aqui nessa noite. Obrigado por falar comigo, por ministrar a minha vida, por chamar-nos a atenção, ó Deus, para o Senhor. Não nos deixe, Senhor, desfocar, perder as forças, nos desanimar da fé. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, nós somos teus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Você precisa de renovação, precisa ter visão com V maiúsculo. Então, enquanto estivermos louvando aqui, vem à frente, nós vamos orar, vamos estar juntos, porque a nossa vida é no Senhor. Oportunidade aberta. A única viável é estar no Senhor.